Continuando. Quem vai decidir no caso de doação dos órgãos? Aqui, essa decisão cabe ao cônjuge ou parente em linha reta ou colateral até segundo grau. Então, no máximo, até meu irmão vai decidir se meus órgãos vão ser doados ou não, caso eu não tenha disposto nada sobre isso em vida. Se eu não falei nada, então, cônjuge ou parente até segundo grau vai decidir aqui se a gente vai fazer a doação ou não desses órgãos. Eu, particularmente, professora Nayara, por mim, gente, depois que eu morrer, pode doar tudo, não vou usar mais. Deixa aí para quem precisa, né? Quem tá passando por alguma condição ali que precisa de uma doação, pode ficar. Não vou levar para mim, não. Próximo artigo. Artigo 15. Aqui no artigo 15, a gente vai tratar sobre tratamento médico. Vamos ler o artigo 15? Ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica. Primeiro, aqui a gente lida com a vocês estão caindo. A inviolabilidade do corpo humano. Então, ninguém é obrigado a passar por um tratamento médico que a pessoa não queira. Ninguém precisa passar por aquilo ali. Como que vai funcionar? Aqui a gente tem uma situação que a pessoa sofreu um acidente de carro, tá ali com um iminente perigo de vida, chegou lá no hospital. Nesse caso, e aí precisa fazer uma intervenção cirúrgica, precisa ali tomar medidas urgentes. Primeiro, é um estado ali de emergência, é urgente, precisa fazer aquilo ali para salvar a vida da pessoa, o médico vai fazer. Ele, de imediato, ele vai realizar aquele tratamento para a gente garantir a vida dessa pessoa, desse paciente. Primeiro ponto. Segundo ponto, a pessoa tá ali desacordada, por exemplo, infartou e precisa fazer uma cirurgia. E tá desacordada, mas acompanhada por familiares. Pra gente fazer essa cirurgia, essa intervenção aqui, é preciso da autorização dos familiares. E aí que a autorização quem pode autorizar aqui esse procedimento médico são as mesmas pessoas que autorizam lá o transplante de órgãos ou não. Então, é cônjuge e parente até segundo grau, que tem esse poder aqui de autorizar ou não essa doação, a realização desse procedimento médico. E terceiro ponto, que é aquela pessoa que tá ali com, por exemplo, um câncer, com alguma doença muito grave e é dada a ela a opção de uma cirurgia, de um tratamento que é mais invasivo. Ela é obrigada a aceitar aquilo ali? Não é. Nesse caso, como que vai funcionar? Qual que é o dever do médico? Informar. Ele tem dever de informação. Então, ele vai deixar claro para a pessoa quais são os riscos que ela corre fazendo ou não aquele procedimento que ele orientar. E então, ele dá essa informação. Mas a pessoa, em respeito a essa disposição, a essa inviolabilidade do corpo dela, ela pode optar por não fazer. É o que às vezes acontece. A pessoa simplesmente recusa um tratamento porque ela já sofreu muito, já passou por muitos procedimentos e aí ela opta por não continuar e permanecer da forma como tá, certo? Então, ela tem essa opção. Agora, há uma situação que entra aqui naquela questão polêmica. Pensa aí vocês, magistrados, juízes, chega lá no gabinete um caso de
transfusão de sangue para testemunha de Jeová. Aqui, a pessoa tá lá no hospital, morre, não morre, e só a transfusão de sangue que pode salvar ela. O médico orientou lá a fazer a transfusão. E aí chegou lá para você no seu gabinete. O paciente, a família do paciente, se recusa a que seja feita essa transfusão de sangue. Para quem não sabe, por questões ali religiosas e tudo, não vou entrar nessa questão também, porque eu nem saberia explicar, mas o pessoal que segue a religião, que são os testemunhas de Jeová, eles lá há uma crença de que a transfusão de sangue pode ser prejudicial e tudo, tem as justificativas religiosas, que a gente não entra, respeita. Então, aqui nessa situação chegou para você, testemunho de Jeová, ele não quer a transfusão de sangue. E o médico fala que é imprescindível, porque se não fizer, vai morrer. E aí? O que o magistrado, o que o doutor entende? O que vai mandar fazer o transplante ou não? Já chegaram inúmeros casos desses lá nos tribunais para decidirem. O que acontece aqui? Aqui entra assim, naquela divergência que a gente tem, porque a pessoa tem um direito à inviolabilidade do corpo dela, ela tem direito a recusar um tratamento médico, que é o que o artigo 15 fala pra gente. Ela tem esse direito da personalidade, mas tem outro direito que é considerado maior que esse direito de crença aqui também da pessoa. Ela tem o direito ali religioso, direito de crença, de, em razão de motivos religiosos, não querer a transfusão de sangue. Mas o direito à vida é maior que ele. Então, a maioria das decisões aí da jurisprudência entende que se ela está numa situação em que a vida dela corre risco, vamos fazer a transfusão de sangue, porque o direito à vida dela vale mais que esse direito à crença. Mas lembrando que são situações assim muito delicadas, muito discutidas, porque há casos de testemunha de Jeová que recebeu a transfusão de sangue e que depois afirma que por questões religiosas preferia ter morrido a ter recebido aquela transfusão. Mas como não há como nossa jurisprudência entrar nessa questão íntima das pessoas, leva em consideração um direito que é maior que esse direito à crença, que é o nosso direito à vida, né? Próximo artigo, professora, 16 a 19, a gente falou deles na última aula, que é a questão do direito ao nome. Aqui a proteção é nosso direito ao nome. Artigo 16. Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o nome e o sobrenome. Todo mundo tem esse direito aí e há essa proteção do nosso nome. Artigo 17. O nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que a exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória. Então, aqui a gente tem aquela proteção ao nome. Ninguém pode usar meu nome sem autorização minha. Ninguém pode colocar num comercial, por exemplo, para fins comerciais aí, a utilização de outra pessoa sem que haja do nome de outra pessoa sem que haja autorização dela. Aqui a gente está protegendo essa integridade moral das pessoas, para que não haja essa violação desses direitos morais em relação ao nome dela. Artigo 20. O artigo 20, ele traz a proteção para a gente a palavra e a imagem das pessoas. Então, é aquela questão lá de divulgar foto, de tirar foto de outra pessoa, divulgar na internet. Posso, professora? Não posso. Por quê? O que o artigo fala? Que ele, salvo se
a vinculação dessa imagem, dessas gravações, e também aqui a gente entra na questão da voz, não é só a imagem, porque tem muita gente que tem a voz tão conhecida que só de ouvir a voz a gente reconhece que é aquela pessoa, né? Então, salvo se autorizadas ou se necessárias à administração pública, a divulgação de escritos, transmissão da palavra ou a publicação, exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas. Em que casos? Se for para fins comerciais ou atingirem a honra e a boa fama da pessoa. Então, aqui entra naquela questão dos vídeos íntimos que são divulgados. A gente tá violando esse direito à imagem, direito à honra, direito à dignidade da pessoa que tem seus vídeos divulgados aí de forma indevida, certo? Artigo aqui, vocês podem invocar esse direito à imagem aí para aqueles amigos que gostam de tirar foto feia de vocês e postar lá nas redes sociais. Fala, olha, você tá violando meu direito, artigo 20, eu tenho direito à honra, à imagem. Não pode, vou te processar por danos morais, né? Todo mundo adora ameaçar um processo. E artigo 21, professora? O artigo 21, ele visa resguardar o direito das pessoas a intromissões indevidas. Aqui, o que é a proteção? A esfera privada. Aí eu tô na minha casa, eu tenho direito aqui à minha esfera privada, à minha intimidade. Então, o artigo 21 fala dessa inviolabilidade do lar, da família, da correspondência. Então, há uma proteção aqui dessa esfera íntima e reservada da pessoa. Então, impedindo, assim, que haja violações a esses nossos direitos da vida privada. Então, se eu tô aqui na minha casa hoje ainda é mais comum, né, gravações externas, por exemplo, se vem um drone na janela e filma você, há uma violação aqui da vida privada e há uma intromissão. Então, entra no artigo 21. O que o artigo 21 fala? Vamos ler ele? Em se tratando de morto... Artigo 21, li o errado aqui. A vida privada da pessoa natural é inviolável. Então, minha vida privada, isso aí, aqui vale para o vizinho fofoqueiro, que cuida de sua vida, o que você tá fazendo, deixando de fazer em casa. Tá o quê? Tá atingindo sua vida privada. Que ela é o quê? Inviolável. E o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a essa norma. Então, há essa proteção aqui à esfera privada, à esfera íntima da pessoa. Certo, gente? Conseguiram visualizar esses nossos direitos da personalidade? Lembrando que não é um rol taxativo, mas aqui o que o Código Civil nesse capítulo específico de direitos da personalidade trata? A proteção ao nome, à esfera privada, à intimidade da pessoa, à disposição do próprio corpo, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer com o próprio corpo, a questão de doação de órgãos, quais são as possibilidades de fazer essas doações, tá tudo aqui, certo? Então, a gente tem muito assunto aqui polêmico, muita coisa que gera divergência, ok? Lembrando que eu tô à disposição de vocês lá no Google Sala de Aula pra gente tirar dúvida, tá? Não deixa de mandar as dúvidas lá que a gente continua conversando, ok? Continua os estudos aí, gente. Um abraço a todos.